Aqui fala o seu repórter testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Muito bom dia, começando mais uma edição aqui do nosso Repórteresso Notícias, trazendo notícia para você aqui, trazendo notícia local, trazendo notícia regional e a gente também trazendo aí algumas análises políticas, né, de todo o cenário político aí, local, regional, nacional e internacional. Então hoje nós estamos aqui iniciando esses trabalhos no nosso canal, né, o nosso canal Repórteresso Notícias. Então desde já quero te pedir aí a tua inscrição no nosso canal para a gente começar com o pé direito aí, para a gente começar os trabalhos a todo vapor no canal e você é nosso convidado, considere-se aí a nos apoiar, a curtir, a compartilhar o nosso conteúdo e principalmente se inscrevendo no nosso canal, tá certo? E aí também a gente em breve vai estar disponibilizando um canal aí para que você possa ajudar financeiramente aí, né, esse trabalho de jornalismo independente, esse trabalho que a gente tenta fazer aqui, levando informação de qualidade para todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Então, desde já, agradeço a atenção de todos vocês e vamos dar início aí a nossa primeira edição, né, hoje, dia 14 de março de 2026, a primeira edição, né, edição histórica, a primeira edição do nosso primeiro boletim do Repórteresso Notícias para você. Então hoje nós vamos iniciar os nossos trabalhos, né, falando de um problema, de uma situação aqui no nosso município de Garanhuns, né, que foi a divulgação do cachê dos artistas aí do Festival de Inverno, né? Recentemente também tivemos do Viva Garanhuns. Então a gente vai trazer aí, vamos debater, vamos analisar todo esse cenário aí a respeito desses cachês aí milionários que serão pagos aí a esses artistas medíocres, medianos aí, não é, que infelizmente vão se apresentar aqui, vão levar toda essa fortuna, todo esse fluxo de capital aqui do município de Garanhuns, não é? Como se nós fôssemos um município que é rico, que é podre de rico, que está em alto desenvolvimento. Então realmente isso é lamentável e é isso, esse é o nosso primeiro assunto de hoje, do nosso Repórteresso, do nosso primeiro boletim Repórteresso Notícias. Conto com você e vamos adiante aí nas notícias de hoje. Bom, então tá aí, né? Vamos acompanhar aí as notícias aí a respeito da questão dos cachês aí do Festival de Inverno, do 34º Festival de Inverno de Garanhuns. E aí a gente vai acompanhar aqui os valores, as notícias a respeito dessas contratações milionárias aí que vão arrastar milhões de reais aí do município de Garanhuns aqui em Pernambuco, né? Então foi divulgado, né, o valor dos cachês para os shows do Festival de Inverno de Garanhuns de 2026, né, o valor de cachês do padre Fábio de Melo, que na minha opinião esse cidadão nem padre eu acho que é uma vergonha para os verdadeiros sacerdotes. Isso aí é um produto midiático, né, que foi criado aí pela mídia, mas esse cara não tem nada de padre, eu digo isso a qualquer um. Esse cara não representa os bons sacerdotes que ainda existem, os poucos bons sacerdotes que ainda existem na igreja. Então realmente isso é uma vergonha aí para todo católico, esse lixo midiático do padre Fábio de Melo. Então, padre Fábio de Melo e de la Cruz são divulgados, o cachê do padre Fábio de Melo, padre entre aspas, e de la Cruz são divulgados, e a expectativa é que investimento nas atrações do palco do Mestre Dominguinhos supere os 15 milhões de reais. Então olha só a bagatela de 15 milhões de reais aí para financiar essas contratações medíocres, artísticas, né, medíocres do Festival de Inverno de Garanhuns. Então isso é um desaforo para a cara do pagador de impostos, né? Então a gente vai adentrar um pouquinho mais desse assunto mais adiante. Mas vamos à notícia, não é? A Prefeitura de Garanhuns segue oficializando a contratação dos artistas que se apresentarão no palco Mestre Dominguinhos durante a 34ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG, que acontecerá entre os dias 9 e 26 de julho. Nos últimos dias foram divulgados os valores das apresentações dos shows do padre Fábio de Melo, 290 mil reais, e de la Cruz, cujo show está orçado em 180 mil reais. Confira os valores das atrações, gente, e aí preste bem atenção para onde vai o seu dinheiro e preste bem atenção no valor
né, de cada contratação dessa. Quanta coisa poderia ser feita em nosso município, em investimento, né, em tantas outras coisas que poderiam ser investido esse dinheiro aqui. Então, vamos lá, confira os valores das atrações cujos contratos já foram formalizados, né? O capital inicial, o valor do cachê, R$620 mil. Alexandre Pires, R$600 mil. Cláudia Leite, R$530 mil. J Quest, R$515 mil. Roupa Nova, R$500 mil. Felipe Amorim, R$450 mil. Alcione, R$450 mil. Tarcísio do Acordeon, R$450 mil. Felipe Hertz, que eu não faço a menor ideia quem seja, R$450 mil. Luísa Sonsa, R$450 mil. O Ferugem, R$450 mil. Zezo Potiguar, R$450 mil. Diego e Victor Hugo, R$400 mil. Paula Fernandes, R$360 mil. Dilcinho, R$350 mil. Ana Vitória, R$340 mil. Os Paralamas do Sucesso, R$320 mil. Rafaela Santos, R$300 mil. Padre Fábio de Melo, R$290 mil. Hungria, R$280 mil. E até agora, Biquíni Cavadão, R$260 mil. Então é muito dinheiro, gente. É muito, muito, muito dinheiro. E a lista continua, tá certo? A lista continua. O Tribo da Periferia, R$250 mil. Edson Gomes, né, o artista dos cannabis. Edson Gomes, R$200 mil. Rafa e Pipo Marques, R$200 mil. Dela Cruz, R$180 mil. Detonautas, R$175 mil. Os Neif, que eu não faço a menor ideia quem seja, R$150 mil. Tribo de Já, R$135 mil. Banda Cheiro de Amor, R$130 mil. Ciel Rodrigues, R$100 mil. Joyce Alane, R$45 mil. Somados os cachês anunciados até o momento, superam R$10 milhões. 10.380 mil reais, conforme os termos divulgados pela Secretaria de Cultura, todos por meio da inexibilidade de licitação. A expectativa é que os valores de outras atrações sejam divulgados nos próximos dias, dentre eles Belo, né? Então a gente já vê aí que essa conta vai aumentar para você, pagador de imposto de Garanhuns. Essa conta vai aumentar e receba na caixa dos peitos. Né? Então Belo com certeza vai ser um cachê altíssimo, Tiaguinho da mesma forma, e o Wesley Safadão, aí, o campeão de altos cachês aí, né, no mundo do forró. A dupla Matheus e Cauã, que podem levar um investimento apenas com as atrações do palco Mestre Dominguinhos, para cerca de R$15 milhões, né? Fora os outros palcos, né? Se houver. Porque na realidade parece que esse festival se transformou em uma festa particular, né, de uma oligarquia existente aqui no município. Então o FIG é realizado pela Prefeitura de Garanhuns, né? Então esse detalhe, né, antes era parceria entre o governo do estado e o governo de Garanhuns, e aí o governo municipal chamou todo esse protagonismo para ele, mas na realidade quem paga a conta é o contribuinte, né? Então isso é uma vergonha, com o patrocínio do governo do estado e alguns recursos oriundos de emendas parlamentares. Então a participação do estado aí é mínima, né, na questão de segurança, essas coisas. Não é um investimento maciço como era feito anteriormente. Então assim, isso é uma vergonha, né? Isso é revoltante. E o nosso município aí a cada dia pior em termos econômicos. Então é lamentável que a gente tenha que conviver com esse tipo de notícia, com esse tipo de fato, que realmente deixa a gente muito frustrado. Então essa é a notícia e nós vamos entrar agora na análise dessa notícia. Bom, pessoal, então diante de tudo isso que foi nos apresentado aí na matéria anteriormente, nós só podemos chegar a uma conclusão, né? Há duas conclusões. Ou o município realmente é um município riquíssimo, né, que tem uma alta, uma fartura de receitas, né, porque a primeira impressão que a gente tem quando vê uma lista dessa, né, R$15 milhões investidos aí em shows, né, de artistas, alguns com algum certo talento. Eu pelo menos aí só vi o Roupa Nova mesmo aí, que
Acho que um show que valeria a pena, né? Apesar de eu não gostar de participar desses eventos, mas talvez o único show que valesse a pena ir ali realmente seria o do grupo Roupa Nova, realmente que faz um trabalho de qualidade, né? Faz um trabalho cultural de qualidade. Mas quando nós olhamos para as demais atrações, realmente são atrações medíocres, né? E realmente, enfim. Então é muito dinheiro que vai sair do município, não é? Muito dinheiro. Então, como foi divulgado aí, as fontes são o que? São o poder municipal, né? Alguma pequena participação do governo do estado, né? E como eu disse aí, eu acredito que a participação do estado em sua totalidade será na questão da infraestrutura, questão de segurança, alguma coisa desse tipo, né? E se houver algum aporte financeiro, será muito menos do que era antes, né? Então, e aí as emendas parlamentares aí, né, de um deputado aí que sempre está junto aí, tá carne e unha, né, com o poder municipal, mas a gente vê que é um grande volume de dinheiro, gente. Então, se esse dinheiro fosse investido dentro do município, quantas coisas nós não poderíamos ver concretizadas, né? Porque afinal de contas, Garanhuns está se tornando um canteiro de obras inacabadas, né? Se a gente olhar direitinho assim, né, a gente já pode passar em alguns lugares aí que a gente já percebe isso, né? A gente vê lá aquele tal do galpão do festival, ali onde funcionava o antigo fórum, né? Então tá lá parado, né? Várias praças aí, tem a questão do Cristo do Magano, que é um dos principais pontos turísticos da cidade, realmente. Obra atrasada, obra inacabada, já foi trocada de empresa, enfim. São várias coisas que a gente vê aí do nosso município, né? Quando a gente bota o pé no chão, que a gente vai para a rua, né? Então a gente vai vendo essas coisas e a gente se pergunta, não é? O que é a questão de prioridade para o município de Garanhuns, não é? Por que não há um direcionamento, um volume de investimentos desse para preparar a cidade, para contactar a cidade, para trazer indústria, trazer empresas, para gerar emprego, né, para gerar renda para a população, para gerar riqueza, né? Mas o que? O único investimento que a gente vê aqui dentro de Garanhuns são obras públicas, né? Por exemplo, hospitais que são importantes, são essenciais, evidentemente, né? Mas a gente vê que é um aporte muito da questão pública, né? Então, o setor público ele não gera riqueza, muito pelo contrário, ele gera ônus, né? Ele gera despesa, porque para manter uma máquina pública realmente é preciso cobrar imposto das pessoas. Então, a gente não vê o aporte de investimento privado dentro do nosso município, ele é quase inexistente, né? E o que gera riqueza realmente é o setor privado, Então, por que esses valores, um valor como esse, né? E o questionamento aqui não está na questão do valor em si, mas por que um valor tão alto desse é investido para festa? É para pão e circo, porque essa é a realidade, é pão e circo. Infelizmente, boa parte da população que é incauta ainda não compreendeu isso, e é por isso que eu boicoto esse tipo de evento, né? Porque eu boicoto, porque se eu tô aqui criticando, mas no dia do show eu tô lá curtindo, cara, então eu sou um mané, porque eu tô indo nessa mentalidade de pão e circo, Essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Então eu estaria sendo hipócrita aqui, criticando algo, mas ao mesmo tempo participando dele. Então a gente viu, né, o ano passado cenas ridículas aí do governante estar subindo no palco, estar ali interagindo com as pessoas, quase que possuindo, né, todo o palco ali, a estrutura, como se fosse uma festa particular e não um evento público. E aí entra aquela questão do patrimonialismo, né, do cara nunca saber dividir o que é uma questão particular do que é uma questão pública. Tivemos também a cobrança, né, de cadeiras ali que ficam próximo ao palco. Então realmente o ano passado realmente foi muita polêmicas, né, inclusive até desentendimentos do governante aí vigente com um vereador da cidade que foi questionar a respeito de algumas coisas e a resposta foi feita daquela maneira autoritária. Mas enfim, isso é triste. Infelizmente parte da população de Garanhuns apoia isso, financia isso, exalta esse feito que, na minha opinião, realmente não é totalmente irrelevante para a vida do cidadão, para a vida cotidiana, porque ninguém vive de festa, né? E Garanhuns é uma das cidades que tem mais festa do ano, chama-se Garanhuns, né? Só que eu me lembre aqui, a gente tem o Festival Viva Dominguinhos também, que vai trazer uma penca de artista medíocre, que vai arrastar bastante dinheiro daqui, né? Então já começa essas
Acho que no próximo mês aí já começa, né, o arrasto de dinheiro aqui do município de Garanhuns para esses artistas medíocres aí, né, tipo o João Gomes, né, que eu não sei que tipo de talento esse indivíduo tem, porque tem uma voz feia, a música é pior ainda, né, então passou aquele papelão lá no especial de Roberto Carlos lá. Então, assim, é algo realmente estarrecedor e ao mesmo tempo revoltante, né, porque a população tem suas necessidades e muitas dessas necessidades são deixadas de ser supridas para atender a esses caprichos aí do governante vigente, né? Que vai passando e aí quer fazer o seu, dar o seu melhor, mas aí quem paga a conta, quem paga a fatura é o cidadão, é o contribuinte. É o contribuinte não, é o pagador de impostos, né? O pessoal que é extorcido aí pelas alta carga tributária, né? Em todas as instâncias, né? Seja federal, seja estadual, seja municipal. Então, a forma como o imposto é praticado no Brasil é roubo, é roubo. Ele tira da sua mão, ele tira da sua boca, ele tira da sua família. Então isso é revoltante, isso é revoltante. Eu acho que quem perdeu a capacidade de se indignar com isso aí realmente precisa reavaliar, né, como é que você está vendo a vida ao seu redor. Né? Porque, assim, a gente olha para uma cidade como Caruaru, gente. Caruaru é um polo de desenvolvimento econômico, né, na área têxtil, no comércio, na indústria. E eles lá só fazem uma festa no ano. Só tem uma festa no ano, que é o São João de Caruaru, que aí dura sim 30 dias, porque é uma única festa no ano. Então aqui em Garanhuns nós temos esse Viva Dominguinhos, nós temos o Festival do Jazz, que acontece no Carnaval, né? Deixa eu reiniciar aqui, o Festival do Jazz, aí temos o Viva Dominguinhos, então em julho já tem o Festival de Inverno, aí em dezembro tem a magia do Natal, né? Que a cada dia a gente vai vendo que vai perdendo a participação do público. Eu não sei, eu não sei destacar assim, a causa desse fenômeno, mas assim a gente sempre é uma das poucas festas que a gente ainda sai com a família para olhar alguma coisa, né? Mas assim é algo que a gente vai percebendo que o público cada vez menor, né? Com relação ao Festival de Inverno, quando a gente fazemos um comparativo entre quando havia a participação efetiva do governo do estado, o volume de turistas era muito maior porque hoje o centro do Festival de Inverno tá na praça, nesses shows medíocres aí e ridículos aí que vão acontecer lá. Os demais polos realmente não têm relevância quase nenhuma. Né? Então, por quê? Porque antes era o governo entrava com a Fundarp, então já elaborava, passava-se durante o ano todinho elaborando-se. Eu me lembro que eu participava de alguns eventos, já trabalhei também no Festival de Inverno, e a gente via que eram polos, né? Então a Fundarp, por ter uma influência maior a nível nacional, trazia aqueles grupos de dança artísticas realmente do Rio Grande do Sul, né? Até do exterior vinham grupos de arte. Então o povo está com sede desse tipo de arte, né? De música. Então ali para a Catedral vinha a questão da música instrumental, né? Artistas de renome nacional vinham para esse evento e contribuíam de uma forma diferente. Coisas que nós nordestinos aqui nós não estamos acostumados a ver, uma música clássica com violão, com violino, né? Piano. Então tudo isso foi se perdendo. Tudo isso foi se perdendo. Então hoje se resume-se apenas a Praça Mestre Dominguinhos e ali o Colunata, que vem alguns grupos ali de maracatu, alguma coisa. Acabou. Né? A questão do teatro também, então quando era patrocinado pelo governo do estado, tinha belíssimas peças teatrais de renome nacional que vinha. A prefeitura não consegue fazer isso. Então hoje a prefeitura, hoje o Festival de Inverno ele está concentrado apenas em um show que nós temos aqui quase todo final de semana na região, né? Desses artistas locais aí medíocres que estão aí em qualquer lugar fazendo esse show. Então realmente virou uma festa sem relevância nenhuma, né? Sem relevância nenhuma. Apesar de ter algumas atrações nacionais, mas em comparação com os nomes que eram trazidos anteriormente, e não só, assim, eu acho que tal, para mim, em termos culturais, eu acho que a Praça Mestre Dominguinhos, ela não era o polo, né? Eu acho que ali era uma parte mais de entretenimento. Eu acho que a parte cultural mesmo estava justamente nesses polos que eram financiados, aí, que eram em parceria com o governo do estado, que trazia esses artistas que mencionei agora há pouco, esse tipo de arte, teatro, música clássica, dança, não é? O próprio rock.
pop rock, né? Lá o instrumental na Catedral, lá no Pau Pombo também tinha shows instrumentais, shows populares de artistas de renome nacional. E tudo isso foi se perdendo, porque hoje o município, por mais que ele disponha esses milhões aí, mas a estrutura que era feita quando era em parceria com o governo do estado era muito mais ampla, era muito maior do que é hoje. Então, realmente, infelizmente hoje, o Festival de Inverno hoje virou uma festa de quintal de casa, né? De quintal de casa. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que um evento com essas proporções, eu acho que deveriam ter muito mais atores políticos atuando, né? Então, e não um grupelho, né? Um grupelho ali que se acha dono de tudo de Garanhuns, que quer mandar e desmandar, fazer e desfazer dentro de Garanhuns. Então, é lamentável, né, que tanto dinheiro sai do nosso município. E nós já tivemos um evento aqui que durou mais de 20 anos, né, que foi o Carnaval Fora de Época aqui de Garanhuns, que foi a Garanheta, que já foi um exemplo de fracasso. Foi um exemplo de fracasso, né, porque era um evento bancado unicamente pela Prefeitura de Garanhuns. E o que acontece? Esses artistas, essas bandas baianas aí vinham, arrastavam milhares e milhares de dinheiro, né? Então, tínhamos aqui as bandas pernambucanas, né, com uma versão brasileira, a banda Pinguim com Almir Rush, outros grupos, né, outros grupos aí pernambucanos que não eram valorizados, né? Eu participei de muitas garanhetas, né? A gente, quando é jovem, a gente faz muita merda. E uma dessas merdas que a gente faz na vida aí, que eu me arrependo até hoje, é ter participado de várias edições dessa festa aí, né? Arriscado levar furada. E aí surgiu uma moda na época aqui que os caras saíam furando com punhal o pessoal na pipoca. E enfim, aí foi quando eu realmente abandonei e saí desse ramo aí de garanheta. Mas a própria garanheta, ela se demonstrou um evento frágil, né? Que não tem sustentabilidade, que não consegue ser autossuficiente, se manter. E realmente mostrou, e tanto é que, né, foi extinta o Carnaval Fora de Época de Garanhuns, que era a Garanheta. Então, mais uma vez, né, festinha também comandadas pelo governo vigente, sabe? Eu acho que todo governante, quando passa aqui por Garanhuns, quer fazer isso, sabe? Quer fazer do seu jeito, traz aquela coisa. Nem a própria população, nem a própria sociedade é consultada como deve ser feito, como não deve ser, por meio dos seus representantes legais, né? Que aí outro problema também, porque hoje o poder legislativo é praticamente na mão do governo vigente, e o que o governante diz tem que fazer, bater o martelo e acabou, tá certo? Então, essa é a situação, gente, essa é a análise que a gente faz aqui, tá bom? Eu procuro ser o mais honesto intelectualmente possível, né? Eu não estou falando aqui de forma partidária, porque hoje, dentro do município de Garanhuns, eu não tenho opção de bons políticos dentro do município, né? Nós temos de um lado uma oligarquia, né? Temos do outro lado um político do centrão que se alia com quem paga mais, que se alia com todo tipo de cachorro, né? Inclusive perdeu a eleição municipal por causa disso, porque apoiou um candidato, né, que já foi prefeito aqui de Garanhuns, e um governo medíocre, insignificante, né? Então colocou ele na chapa para disputar com esse prefeito que está aí. Ou seja, levou uma lapada, quase 70, mais de 70% de desvantagem aí na apuração dos votos. E hoje esse mesmo candidato que esse ex-prefeito apoiou para combater o atual governo, hoje o cara está dentro da máquina pública junto com o atual governante. Então, assim, a classe de políticos de Garanhuns realmente é uma classe medíocre, insana, infame, que não está nem aí para o município, né? Então, um município tradicional, antigo, né? E a gente vê municípios aí despontando como Serra Talhada, como Arco Verde, em termos de desenvolvimento econômico, né? E aqui o pessoal só quer viver de festa. Do que adianta o pessoal viver de festa, viver liso? Vai para festa, compra um litro de cana para tomar no meio da rua, certo? Então do que adianta uma festa e um povo tudo liso, devendo, que não traz resultado para o comércio, né? O resultado foi medíocre em comparação a anos anteriores. A rede hoteleira, o próprio comércio mesmo, a gente andava no meio da rua, o comércio como se estivesse normal. Por quê? Porque hoje o turista não vem para esse tipo de show, não. Quem está vindo para esse tipo de show do palco do Mestre Dominguinhos são o pessoal do município, da região aqui, que aluga uma van, aluga um ônibus, vem-se embora, já traz sua bebida de casa, já compra no mercado, já traz de casa, certo? Não consome nas barracas, se consumir é muito pouco à vista do que era antes, certo? Então se resumiu num palco regional, num palco local, em que o cara vem, curte o show, toma sua cana e vai-se embora para casa. Não é como antes, que o turista passava os 15 dias aqui, já fechava o pacote com hotel no mínimo de uma semana.
Então ele passava a semana todinha na cidade consumindo, almoçando, jantando, comprando, consumindo, e isso gerava uma rotação econômica dentro do município. Mas hoje se resume apenas a isso. As pessoas vêm apenas para o show à noite e vão embora, porque são o pessoal aqui da região. Então é lamentável, gente. Eu acho que qualquer um cidadão consciente de Garanhuns percebe a insanidade que foi romper com o governo estadual e querer assumir essa empreitada sozinho. Tá aí o resultado. Preparem os bolsos, né? Preparem os bolsos, porque essa fatura chega todo ano vai chegar para todo mundo aqui. E é isso aí, gente. Infelizmente é isso. É isso que, infelizmente, uma parte da população quer viver de pão e circo. Então, que assim seja, né? Que assim seja, né? Mas eu, particularmente, se fosse uma população séria, cidadãos realmente com senso de cidadania, todos boicotariam esse evento. Todos boicotariam esse evento, todos fariam baixo-assinados. Enfim, cara, existem várias formas da população reivindicar o seu direito como pagador de impostos, como aquele que está pagando a conta. Porque muitas vezes aquele que está lá no palco, lá, se exibindo lá, não é ele que paga a conta, não. Quem paga é o povo. Então fica aí a nossa notícia, fica aí a nossa análise, tá certo? E a gente espera que a consciência dos políticos de Garanhuns elas mudem, né? A soberba, diminua a soberba, o orgulho, e acabem com essa picuinha, não coloquem os seus planos pessoais, né? Os seus planos, a sua vida particular acima dos interesses do município, né? Então o bom servidor público, ele tem que ter essa consciência de que os interesses particulares, pessoais deles não podem estar acima do município, porque milhares de pessoas dependem do que acontece no município. Infelizmente isso não é. E isso eu não estou falando só do governo atual, não, estou falando de todos os governos anteriores, certo? Só que hoje nós temos um fenômeno de uma formação de uma oligarquia familiar dentro do município. E é fato. Aqui eu não estou inventando nenhuma conversa, é fato. Né? Então é lamentável. Então a gente, como cidadão de Garanhuns, a gente fica sem perspectiva nenhuma, né? A gente anda no comércio, dá dó, vendedor lá de braço cruzado, né? Comerciante se lamentando que não sabe como é que vai pagar o aluguel esse mês, várias lojas fechadas, vários pontos para alugar, né? Então realmente é triste, é um cenário caótico, um cenário deprimente, eu diria até. É um cenário totalmente deprimente. Então é lamentável, a gente torce e espera que esse cenário mude e pede aos políticos que tomem consciência disso, gente. Tomem consciência disso, ao invés de viverem em si comendo, se unam em um propósito único, que é levar desenvolvimento para o município. É uma vergonha, né? Então a gente vê aí Caruaru, Petrolina, mais essas duas cidades aí, Arco Verde, Serra Talhada, se destacando, né? Crescendo. E Garanhuns sempre no atraso. Garanhuns sempre foi a terra do já teve a fábrica da Coca-Cola, já teve a fábrica disso, já teve. O que é isso, gente? Vamos resgatar esse orgulho de ser garanhuense, né? Apesar de eu sou petrolinense, mas assim, a terra que me adotou, né? Desde 1985. Então a gente se considera também cidadão dessa bela cidade. Mas enfim, é isso aí, essa é a notícia. E vamos em frente aí, dando andamento aí no nosso programa, no nosso boletim do Repórter Esso Notícias, trazendo agora as notícias nacionais, né, o que está acontecendo aí no nosso Brasil. Bom, então dando continuidade aí ao nosso boletim de notícias, né, do Repórter Esso Notícias, vamos dar continuidade aí no bloco nacional e hoje vamos comentar, né, vamos analisar a notícia, vamos ver a notícia e vamos analisar, não é, o fato de que o presidente, não é, o atual governante do Brasil, o inominável, aí revogou aí o visto do assessor de Donald Trump, né, que iria fazer uma visita no Brasil para tratar justamente daqueles acordos que foram firmados entre o governante brasileiro e o presidente Donald Trump, né, a respeito da questão de terras raras, o combate ao narcoterrorismo e outras coisas, né, que até agora não foi decidido nada por parte do governante vigente brasileiro. E aí esse assessor estava justamente vindo aqui para tratar desses assuntos, inclusive se reunir com representantes do Executivo, Judiciário e Legislativo. E também estava articulando uma visita, né, ao ex-presidente Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, que encontra-se preso na Papudinha, né, no complexo lá da PM, que encontra-se preso, realmente doente. E essa visita também foi articulada, né? Então, inicialmente, os advogados do presidente pediram ao tal do ministro lá, do Todo-Poderoso,
permissão para poder o assessor de Donald Trump visitar o ex-presidente Bolsonaro. E logo depois aí o Itamaraty saiu com a conversa dizendo que o cara ia fazer interferência, e aí foi lá e o ministrão foi lá e revogou a decisão dele mesmo, né, que tinha autorizado anteriormente a visita do assessor ao presidente Bolsonaro. Então, toda essa lambança aí, né, vai criar uma grande crise diplomática aí entre os Estados Unidos, né? Então, a gente não pode esperar coisa boa daí não, tá bom? Então vamos ver um vídeo do meliante aí citado, fazendo essa declaração em uma inauguração lá no Rio de Janeiro. Então vamos acompanhar esse vídeo. É importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Bom, então a matéria de hoje da CNN Brasil, né, a respeito desse assunto, né, análise: Lula dobra aposta ao revogar visto de assessor de Donald Trump. Matheus Teixeira comenta a medida vista como retaliação após o visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, ser negado lá naquela visita quando teve lá na ONU, né? O governo brasileiro revogou o visto de Darren Beatty, assessor sênior de Donald Trump, em uma clara resposta à recente negativa de visto americano ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A decisão, comunicada oficialmente pelo Itamaraty, inclui ainda a acusação de que Beatty teria mentido em seu pedido de visto. Segundo o analista político Matheus Teixeira, durante os bastidores CNN desta sexta-feira, a medida representa um endurecimento das relações diplomáticas entre os dois países. O presidente Lula, abre aspas, né, para o Matheus, o presidente Lula costuma falar da altivez e da soberania, e ele deu o troco da mesma moeda. Vocês não deixam o Padilha entrar aí, meu ministro, eu também não vou deixar ele entrar aqui, explicou. A situação ganha contornos ainda mais delicados pelo fato de Beatty não ser um assessor de baixo escalão, mas sim uma figura importante da administração americana, que pretendia vir ao Brasil para encontros com representantes políticos. Não é um assessor qualquer do terceiro, quarto escalão, que sequer tem relação com Trump, pelo contrário, é uma pessoa importante da administração americana, destacou Teixeira. O episódio ocorre em um momento sensível, pouco depois da reaproximação entre Lula e Trump, que chegaram a falar sobre uma química positiva após o fim da polêmica sobre as tarifas. No entanto, a relação tem sido marcada por ambiguidades, com críticas ocasionadas de ambos os lados. Uma coisa é uma declaração pública sobre governar pelo Twitter, que é uma declaração contundente, mas caçar o visto e dizer que ele mentiu ao tentar o visto é uma decisão institucional, não é apenas um discurso político, analisou Teixeira, destacando a gravidade da medida tomada pelo governo brasileiro. De acordo com Teixeira, o posicionamento representa um novo capítulo nas relações Brasil-Estados Unidos, podendo impactar inclusive a visita de Lula aos Estados Unidos, prevista para abril. Então tá aí, gente, mais uma declaração absurda, né, desse meliante que está aí ocupando, né, a presidência da República do Brasil. Então, mais uma vez, ele tenta criar o caos, né? Esse cidadão, ele vive de narrativas, né? Esse camarada, ele vive de narrativas. Ele precisa ter uma narrativa, ele precisa ter um inimigo a ser combatido. E assim, diante de tudo que a gente vê relacionado à popularidade dele, né? Então, a gente está vendo aí a candidatura do Flávio Bolsonaro se consolidando cada dia, né? Então, as pesquisas têm demonstrado isso, a perca de popularidade desse atual governante que está aí, certo? E isso já tá acendendo o sinal de alerta lá na petezada, né? Porque nem começou a campanha ainda, né? Muitos não conhecem as propostas do Flávio, até mesmo o próprio Flávio. Então, no início de tudo isso, né, já está perdendo em algumas pesquisas, ou dando empate técnico. Então, realmente, além da situação econômica do país, que está deplorável, né? Então, até os petistas incautos, né, massa de manobra, que votaram nele lá
influenciados pela mídia, né? Influenciados pela grande desvantagem que houve aí, a grande disparidade que teve entre os candidatos aí na eleição passada, né? Então, levando tudo em consideração a isso, infelizmente é o que nós estamos vendo aí, né? A situação, felizmente, para o governante atual realmente está muito feia. Os números econômicos, né, mesmo maquiados ali no IBGE, pelo Pokémon, né, inclusive até alguns funcionários públicos sérios, né, do IBGE pediram a exoneração do cargo, porque estavam sendo obrigados lá a publicar dados que não eram verdadeiros. Então a gente está vendo tudo isso, né? Um governo que vive de maquiagem, de aparência. Então, mas tudo se revela, né? Tudo se revela diante da luz, tudo se revela, e tá aí a situação do país, o maior fluxo de capital saindo do país para outros países, né? Inclusive aqui para os nossos vizinhos, o Paraguai, que antes era sinônimo de ridicularização, né? Vai do Paraguai não presta, então, enfim, hoje grandes empresas estão se mudando do Brasil para o Paraguai, né? Porque o Brasil hoje se tornou um lugar inóspito, primeiro pela insegurança jurídica que existe no país, depois essa carga tributária maluca e opressora que existe, que rouba dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, né? Um assalto à mão armada, principalmente o empresário que gera riqueza, que gera dinheiro, é extorquido dentro desse país. Então a gente está vendo diante de tudo isso, e com certeza esse fato que aconteceu aí é realmente um fato preocupante, né? Porque vai gerar uma crise diplomática. A gente sabe que as reações do governo americano são bastante duras relacionadas a sanções, sanções a indivíduos, até que eu acho uma maravilha, né? É bom que todos esses canalhas aí de Brasília caíssem todos na lei Magnitsky, fossem todos sancionados, é o que merece, né? Mas a gente também tem outra questão, que é a questão das tarifas de importação, de exportação. Então tudo isso afeta de certa forma a economia, e tudo isso provocado por esse vagabundo que está aí no poder, infelizmente, né? Vai lá, como é que um chefe de Estado pega e dá uma declaração dessa, não é? Então assim, a química com o Trump, ó, já era, bal, né? Já foi pro saco já. Então assim, a gente pode esperar medidas duras do governo norte-americano. Isso não é uma coisa brincadeira, como disse a matéria. Ele não é um assessor de terceiro, de quarto escalão, de quinto escalão. Ele é um assessor próximo do governo, próximo de Trump, e com certeza ele vai relatar tudo isso, né? E ainda por cima, não é, tem essa questão do Bolsonaro aí, né? O Bolsonaro adoeceu aí, quase morre na cadeia porque demoraram a prestar socorro. Então, com certeza, né? Com certeza você pode aguardar aí o retorno de uma certa pessoa lá para a Lei Magnitsky, junto com esposa, empresa e tudo, como também retaliações tarifárias aí por parte dos Estados Unidos para com o Brasil, por conta desse posicionamento, dessa declaração, desse larápio que está aí e dessa atitude que ele tomou, certo? E assim, não tem nem comparação essa questão do assessor, né? O assessor vinha aqui para tratar justamente dos acordos que esse vagabundo aí assumiu lá com o Donald Trump, né? Então ele veio para tratar disso, para tratar desses acordos, inclusive com agenda com o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, certo? E outras coisas. E além disso, tinha agendado aí uma visita ao ex-presidente Bolsonaro. Então é triste, a gente está vendo realmente, é um cenário de caos que estamos vivendo no Brasil. Já a questão do Padilha é uma questão totalmente diferente. O visto dele foi cancelado por conta do envolvimento dele lá atrás no governo Dilma com a questão dos médicos cubanos, né? Ele contribuiu para aquele cenário de exploração, de escravidão que os médicos e médicas cubanas eram submetidos, né? Onde 70% do seu salário era enviado para a ditadura cubana. Então ele foi punido por conta disso, e não foi só ele, foi várias pessoas de outros países. Então uma coisa que não tinha nada a ver, e assim mesmo para aquele encontro na ONU, os Estados Unidos cedeu para ele um visto provisório para que ele pudesse participar do evento, não é? Então assim, é uma situação muito complicada, e realmente a gente pode esperar muita coisa que vai vir essa semana aí, vai ser bem movimentada. Vamos acompanhar de perto aí tudo que vai acontecer essa semana, porque o bicho vai pegar, e a gente precisa estar atento aí no que vai acontecer. E pelo amor de Deus, minha gente, tenham consciência, botem a mão na consciência. Essa ideia de tirar um bandido, um presidiário de dentro da cadeia para colocá-lo de novo na cadeira presidencial, não tinha como dar certo, gente. Não tinha como dar certo. Ah, porque Bolsonaro falava demais, falava palavrão, era grosseiro. Ah, Bolsonaro fez... Gente, esse cara aí tá fazendo tudo isso e pior. Então, pelo amor de Deus, coloquem a mão na consciência.
Recobrem o juízo e vamos resgatar o nosso país dessa facção criminosa que está aí. Aí ele quer o quê? Ele quer com isso gerar uma narrativa para dizer, votem em mim que eu estou combatendo o imperialismo yankee norte-americano, votem em mim, eu estou trabalhando para manter a soberania. Que soberania? Qual é a soberania que nós temos? Nós temos um exército falido, um bando de melancia, pintador de meio fio, que não tem capacidade de defender, que se for enfrentar aí certos grupos narcoterroristas aí, com certeza levam uma lapada, certo? Levam um esculacho. Nós não temos, o país está praticamente vendido para os chineses. Os chineses estão em tudo, existe até rumores de bases militares dentro do país. Então tudo aí, o Brasil entregue à China, terras raras, tudo. O Brasil dominado pelos narcoterroristas do PCC, do primeiro comando da capital, do Comando Vermelho, com verdadeiros talibãs, verdadeiras ditaduras dentro das comunidades, os pobres aí sendo oprimidos por esses narcoterroristas, por milícias, o país dominado pela criminalidade, 40, 50 mil assassinatos por ano. Onde é que nós vivemos em um país pacífico? Isso é pura narrativa. Então, com certeza, medidas duras, principalmente para tratar dessa questão do narcoterrorismo aí, com certeza o Donald Trump vai vir botando, torando nele, certo? Então ele já não participou do encontro aí da América do Sul aí, nem ele, certo? Nem a presidente do México, nem o da Colômbia, que são todos da mesma laia, que apoiam todo esse movimento de narcoterrorismo. Essa é a realidade, porque não fazem nada, simplesmente se omitem diante dessa grave crise, dessa guerra civil que a gente vive no Brasil. Então, que tipo de soberania esse meliante quer defender? Esse é o que nós devemos nos perguntar. Que tipo de soberania esse indivíduo que está aí ocupando a cadeira presidencial quer defender? Que não existe soberania nenhuma, não existe nenhum tipo de soberania. Nossas fronteiras são todas abertas, entra tráfico de arma, tráfico de drogas. Agora com aquela questão da Venezuela ali, todo o fluxo de tráfico de drogas aí para a Europa vai se fortalecer por aqui. Então, assim, a única coisa que eu espero é que os Estados Unidos tomem a mesma medida que tomou com relação à Venezuela, Quero ver barco de narcotraficante aí sendo afundado aí no meio do Oceano Atlântico. Então é isso que a gente quer ver, é isso que o brasileiro de bem, que acorda todo dia às 4 horas da manhã para ir trabalhar, que pega 3, 4 ônibus, 4 condições para chegar no trabalho, volta 9, 10 horas da noite. É isso que o trabalhador de bem quer. Quer ver bandido se ferrando, quer ver bandido indo pra vala. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Esse é o verdadeiro sentimento do brasileiro honesto que acorda todo dia para trabalhar. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu já comprei a minha pipoca e vou ficar assistindo de camarote aí, esse atual governante aí se ferrar. Embora que a gente possa respingar na gente também, mas se for por um bem maior, eu acho que vale a pena aí a gente correr esse risco. Então, te aconselho a isso, minha gente. Compre a tua pipoca aí e fica assistindo de camarote aí as próximas merdas, as próximas bostas que esse porcaria desse atual governante tá aí vai fazer, E outros aí que tomem cuidado, tá? Porque a Magnitsky pode estar vindo de volta aí para muita gente. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e acompanhar o final dessa situação aí que foi gerada aí por esse indivíduo. Bom, então vamos à matéria, Vamos à matéria internacional do nosso boletim do Repórter ESSO Notícias, Sob pressão do governo Trump, Cuba confirma a abertura de diálogo. O ditador Díaz-Canel diz que conversas visam identificar problemas bilaterais em meio ao embargo de combustível e ameaça de destino similar ao de Maduro. Então vamos aí adentrar aí nessa notícia muito importante aqui, na América Latina. O ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou nesta sexta-feira 13 que funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes dos Estados Unidos em um momento de tensão entre Washington e Havana. O presidente Donald Trump não esconde o seu desejo por uma mudança de regime castrista, chefiado pelo Partido Comunista em território a apenas 150 quilômetros dos Estados Unidos. Segundo o governo americano, o país representa uma ameaça excepcional, principalmente por suas estreitas relações com Rússia, China e o Irã, aliados de Havana. Abre aspas, funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos, fecha aspas, afirmou Canel. Em uma reunião com as principais autoridades do país, segundo imagens exibidas pela televisão cubana, abre aspas, as conversas foram orientadas a buscar soluções por meio do diálogo para as diferenças bilaterais que temos entre as duas nações, fecha aspas, acrescentou.
Raul Guilherme Rodrigues Castro, neto do ex-presidente Raul Castro, foi mencionado pela mídia americana como interlocutor do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no contexto de conversas secretas anteriores. Canel, que também é o primeiro secretário do PCC, destacou, o Partido Comunista Cubano, destacou que essas conversas são facilitadas por fatores internacionais, que não especificou. Na noite anterior, a Havana já havia anunciado a libertação de 51 prisioneiros após discussões com o Vaticano, o histórico mediador entre Cuba e Estados Unidos. O grupo deve ser solto em breve. Pressão! No início deste ano, o presidente Trump instou a Havana a chegar a um acordo ou enfrentar as consequências. Bravatas intensificadas pelo recado transmitido com a operação americana na Venezuela, que depois extraditou para os Estados Unidos o ditador Nicolás Maduro, antigo aliado de Cuba. Não foi no final de fevereiro, o ocupante do Salão Oval disse que considerava uma tomada amistosa da ilha. Eles não têm dinheiro, não têm nada agora, mas estão conversando conosco e talvez vejamos uma tomada exitosa de Cuba, declarou Trump. Desde meados de janeiro, o republicano assegurou que seu governo já mantinha conversas com altas lideranças da ilha, imersa há 6 anos em uma crise sem precedentes agravada pelo bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos. A crise energética da ilha, de 9,6 milhões de habitantes, se agravou após a captura de Maduro, em 3 de janeiro, e a interrupção abrupta dos envios de combustível de Caracas, principal fornecedor de combustível da ilha. Nos últimos 25 anos, as Nações Unidas estão negociando com o governo Trump para permitir a entrada de combustível em Cuba para fins humanitários. Canel enfatizou que as conversas com Washington buscam, em primeiro lugar, identificar quais os problemas bilaterais que precisam de uma solução, e a partir da gravidade que tem. Do mesmo modo, pretendem determinar a disposição de ambas as partes de concretizar ações em benefício dos povos de ambos os países e identificar a área de cooperação, detalhou. Segundo Canel, durante o diálogo, a Havana expressou sua vontade de levar adiante esse processo, com base na igualdade e no respeito aos sistemas políticos de ambos os estados, a soberania e a autodeterminação. Então tá aí, né? Então tá aí, graças a Deus aí, o regime cubano tá com os dias contados, né? Com os dias contados, com certeza ocorrerá aí o mesmo processo que ocorreu com a Venezuela e com o ditador Maduro, né? Talvez não o mesmo destino de Maduro, mas esse governante aí, se declarou, o Canel, talvez aí ceda, né? Vai entregar o poder e aí o governo americano vai colocar quem eles quiserem lá para fazer o mesmo processo que está acontecendo dentro da Venezuela. Então isso é estamos muito felizes com essa possibilidade. O povo cubano que é oprimido, que é massacrado por essa ditadura sangrenta e cruel, né, iniciada lá pelo Che Guevara, pelo comunistão lá barbudo, e, enfim. Então é uma coisa muito... E uma coisa que reflete aqui no Brasil, né? Porque afinal Fidel Castro, juntamente com o atual governante que está aí na cadeira presidencial, foram os idealizadores do Foro de São Paulo, né? Que trabalhou todo esse processo de dominação da América Latina, né? Pela esquerda comunista e salafrária, que se apoderou aqui de vários governos, quebrou vários países, quebrou várias economias. Então realmente a gente fica muito animado com isso, né? Então o povo cubano merece essa libertação e a gente torce para que tudo dê certo, para que tudo realmente dê certo e essa ditadura satânica, essa ditadura cruel, ela caia por terra e deixe de existir. Porque é o que precisa acontecer com ela, é ser aniquilada e deixar de existir. Todos esses criminosos precisam ser presos e pagar por seus crimes, assim como Maduro está pagando. E é o que a gente torce, é isso, né? Então a gente percebe que dentro da América Latina, todos esses governos de esquerda aí estão caindo todos, né? Então hoje, esse ano, teremos eleições no Brasil, né, na Colômbia, e com certeza aí a gente espera, com a graça de Deus, que esses comunistas caiam, né, e governos de direita assumam e possam retomar, consertar todo esse desmantelo, todo esse desastre aí construído pela esquerda, pelos comunistas, que pensam unicamente em destruir com a economia dos países, acabar com a liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, por meio da força, né, por meio da força estatal. Então,
a gente fica muito com uma perspectiva muito boa, né, pelo povo cubano. O povo cubano realmente merece essa libertação. E geopoliticamente, né, estrategicamente, para os Estados Unidos é algo maravilhoso, porque o quintal dele, que somos a América Latina, né, e eu não digo isso com menosprezo não, porque realmente é o quintal. Porque nenhum país tem força bélica ou econômica para bater de frente com a China. Então a China estava dominando todos os países aqui, sul-americanos, da América Central, enfim, da América do Norte. Então estava tomando conta, né? E o governo Biden só fazendo vista grossa. Então Donald Trump vem agora para restaurar isso, criar uma grande barreira contra o dragão chinês, né? Que estava tomando conta de tudo. Então, estrategicamente, geopoliticamente, realmente, a tomada de Cuba, né? Você fazer esse processo com Cuba realmente vai criar todo esse cinturão ao redor dos Estados Unidos ali, que vai provocar toda essa segurança territorial, né? A gente lá em cima tem o Alasca, tem a questão da Groenlândia aí que está rolando aquelas negociações. Aí para baixo realmente vem aí a América Central, a América do Sul. Então, com isso, os Estados Unidos ali criam um cinturão de proteção geopolítica ali para os seus interesses, né? Para os seus interesses. E como vai ser bom, né? Ver os Estados Unidos ao lado desses nossos países aqui, quanta coisa não vai mudar, né? A gente vê pela Segunda Guerra Mundial o que os Estados Unidos, pelo Projeto Marshall, fez ali pelo Japão, pelos japoneses, que transformou o Japão nessa grande potência econômica e tecnológica que é hoje. Então a gente torce para que aconteça o mesmo com os países sul-americanos, latino-americanos, para que realmente se desenvolvam economicamente, acabem com o narcotráfico, aniquilem com o narcotráfico no continente que é dominado, e aí a gente espera que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como grupos narcoterroristas, e os Estados Unidos tomem iniciativas e atitudes que realmente venham a eliminar com essa praga que hoje é o câncer da América Latina hoje é o narcotráfico. Então, a gente está vendo que a Venezuela, né, o que vai acontecer com a Venezuela nos próximos anos é algo extraordinário. Né? Então, tirando os comunistas do poder, acabando com o narcoterrorismo, o país tem uma grande possibilidade de voltar a ser o que era, né? Uma grande potência, um país rico, próspero, que com certeza está recebendo muitos investimentos lá de petrolíferas americanas, e com certeza eu acho que daqui a 5 anos isso já poderá ser perceptível, a gente perceber isso, essa transformação na Venezuela. Então, a gente espera que também aqui nas eleições do Brasil, da Colômbia, né, haja um acompanhamento maior dos Estados Unidos a respeito, né, da condução do processo eleitoral, para que ocorra com justiça, para que ocorra com total lisura, né, e a gente tenha realmente um processo limpo. Embora eu não acredite nisso, né, mas vamos aguardar aí os próximos passos, as próximas cenas dos próximos capítulos aí dessa novela que é muito importante com a vida, que afeta com a vida de todos nós, né? Então, vamos ver aí, a Venezuela, que era um grande financiador de Cuba, foi pro buraco, né? O Brasil também está indo da mesma forma, né? Porque o Brasil a gente sabe que era também um grande financiador do regime cubano. Programas mais médicos, né? E outras coisas aí, Porto de Ariel e tantas outras coisas, né? Dívidas, empréstimos que eram feitos por meio do BNDES, que eram pagos com charutos, que não foram pagos, e aí sobrou para o brasileiro pagar, enfim. Então, a gente está vendo que cada vez mais a esquerda está perdendo o poder na América Latina, né? E com certeza isso vai afetar, vai colapsar toda esse foro de São Paulo aí que foi criado. Então, a gente fica muito feliz com essas iniciativas e espera realmente que a América Latina se liberte dessa praga, desse câncer que é o comunismo, que é o socialismo, que é esses políticos de esquerdas corruptos, ladrões, assassinos, que realmente destroem com o sonho das pessoas e acabam com as nações. Então que realmente tudo aconteça da melhor maneira possível, a partir sem o uso da violência, sem o uso da força, né, que eu acho que é isso que vai acontecer, e vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Então, esse aí foi o nosso destaque internacional, tá certo? Os nossos destaques, essas 3 notícias. A gente vai estar sempre, na medida do possível, publicando notícias aqui no nosso boletim, né, do Repórter ESSO Notícias, com notícias locais, nacionais e internacionais. E aí, mais uma vez, gente, eu quero pedir aí o apoio de vocês, para que vocês possam se inscrever no nosso canal, aí curtir, compartilhar. Começamos o canal praticamente hoje, então pouquíssimos inscritos. Então eu quero fazer esse pedido aqui a todos vocês que estão vendo esse vídeo, né, para que possam fazer chegar a mais pessoas e a gente possa ter mais inscritos para ajudar esse canal, para a gente contribuir de alguma forma levando a notícia imparcial, a notícia como ela é,
certo? E aqui a nossa linha editorial realmente é anticomunista, anti-esquerda, anti-Foro de São Paulo, anti tudo isso aí que a gente vê aí, anti essas ideologias nefastas e satânicas. Então essa é a linha editorial do nosso canal. Então é com essa linha que a gente vai trabalhar, é com essa linha que nós estamos trabalhando e vamos combater esse grande mal aí, que é essa questão do comunismo, do socialismo aí em nosso país. E esperamos, com a graça de Deus, se libertar, né, que esse governo seja jogado, cuspido, escarrado fora, vomitado fora pela população brasileira e a gente realmente tem um país próspero e livre, né, para proporcionar ao brasileiro direitos básicos, né, direitos básicos que qualquer cidadão em outro país tem. Então, muito obrigado pela sua audiência e mais uma vez eu reforço, se inscreve aí no nosso canal, gente, se inscreve aí no nosso canal. E para encerrar, nós vamos deixar aqui uma mensagem, um vídeo, um ensinamento aqui do nosso querido professor Olavo de Carvalho, né? Então, essa mensagem aqui vai estar sempre no final dos nossos vídeos, para fazer a gente lembrar sempre disso, tá certo? E agir dessa mesma forma, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo boletim, Repórter Esso Notícias, aqui no YouTube. Grande abraço e até o próximo vídeo. Não seja mais amigo de comunista, porra. Manda enfiar amizade no cu. Questão, não, nós temos a nossa amizade, está acima de divergência de ordem. Caralho, o comunista não tem amigo. O comunista só tem gente para ele usar. O comunista só tem instrumento e está usando você, porra. Manda enfiar amizade no cu. Caralho, o maluco é brabo. Rompa definitivamente. Ah, mas é minha tia, minha avó. Manda merda. É minha mãe. Manda merda, porra. Não é bom você andar com um nem com o outro, mesmo que seja sua mãe. Puto cheiroso, marrento e posturado. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil.